Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Eu vou fazer uma aula hoje com vocês mostrando como que se calcula a corrente de curto-circuito em um determinado ponto de uma instalação elétrica. Por que eu vou mostrar isso? Porque essa corrente de curto-circuito simétrica, ela é muito importante para você verificar qual deve ser a seção do condutor em função de uma corrente de curto-circuito simétrica. Então é uma aula bem extensa, mas ela é bem resumida, que eu falo o que é curto-circuito simétrico e tudo mais, e que essa aula ela vai ajudar vocês a entenderem em uma próxima aula como que se calcula a seção de um condutor em função da corrente de curto-circuito. Essa que eu vou mostrar hoje. Eu não vou mostrar como calcular a seção. A seção vai ser em uma próxima aula. Então veja aí na sequência. Olá pessoal, então eu prometi para vocês que eu ia mostrar como que se calcula a seção de um condutor pela corrente de curto-circuito. Então como que eu vou calcular a seção de um condutor pela corrente de curto-circuito que vai passar naquele ponto? Até então, você escolhe o condutor pela capacidade de corrente que ele vai fluir em condições normais, corrente de projeto, e queda de tensão. Agora eu quero mostrar para vocês que nós vamos agora, além desses dois critérios que eu já passei aqui para vocês, que é o critério de capacidade de condução e queda de tensão, eu vou mostrar o critério de escolher um condutor em função do nível de corrente de curto-circuito que ele estará sendo exigido. A seção mínima de um condutor para uma corrente de curto-circuito particular, que a gente chama aqui de ICS ou IK, mais à frente eu vou mostrar corrente de curto-circuito ICS ou IK, que é a corrente simétrica de curto-circuito. A seção do condutor ela é dada pela raiz de TE, que é o tempo que eu vou mostrar para vocês, ICS, corrente de curto-circuito, dividido por 0,34 raiz de log, de 234 mais TF, 234 dividido por 234 mais TI. Aí eu quero dizer o seguinte, que a máxima corrente de curto-circuito admissível em um cabo, o cabo precisa suportar, né, a seção do condutor necessária para suportar a condição de curto-circuito que pode acontecer, e o tempo máximo que o condutor pode funcionar com uma determinada corrente de curto-circuito. Lembra que eu falei para vocês que os cabos elétricos, eles podem suportar um determinado nível de curto-circuito e de sobrecarga. Já falei aqui várias vezes, nós temos aulas aí no canal da Universidade da Elétrica falando sobre isso. Então, a seção do condutor pela corrente de curto-circuito, já mostrei a equação para vocês, onde o ICS é a corrente de curto-circuito simétrica, trifásica ou fase terra, em que for maior, a que for maior, né? Ou a trifásica ou a fase terra, aquela que for maior dada em K. TE é o tempo, é a raiz quadrada do tempo de eliminação do defeito em curto-circuito, ou seja, o tempo que o disjuntor vai interromper ou o fusível vai abrir. TF é a temperatura máxima de curto-circuito suportada pela isolação do condutor. Vai depender do tipo do condutor. Se for um condutor de PVC ou um condutor EPR. TI é a temperatura máxima admissível, né, pelo cabo em regime normal. Então, os valores de TF e TI são dados pela norma. Se o condutor de cobre com isolação de PVC, a temperatura em regime contínuo é 70 graus. Está aqui, que é a temperatura em condições máxima admissível. E 160 graus é a temperatura que o cabo suporta para curto-circuito. Se o cabo for EPR ou XLPE, sabemos que o cabo EPR ele tem um limite de temperatura de 90 graus e para curto-circuito 250 graus. Esse tempo TE de eliminação do defeito em segundos, né, é o tempo que o dispositivo de proteção vai atuar. Tá? Aí a seção do condutor ela é baseada no tempo de eliminação do defeito
dessa corrente de curto-circuito, do tempo, ou seja, da temperatura máxima suportada, né, em função da isolação do condutor e a temperatura admissível desse condutor. Eu vou agora fazer um exemplo para vocês entenderem como é que a gente faz. Vamos dar o seguinte exemplo, né? Um cabo, vamos imaginar, um cabo foi dimensionado por uma seção de 25 milímetros quadrados. O cabo é um XLPE, né? Cuja temperatura máxima admissível do cabo é 90 graus. O tempo de eliminação de defeito pelo fusível, então esse cabo está ligado a um fusível, e esse tempo que o fusível leva para romper é meio segundo. E a corrente de curto-circuito simétrica que poderá passar nesse ponto é 4 kA, ou seja, 4.000 amperes. No extremo do condutor. Vamos determinar qual é a seção desse condutor em função dessa corrente de curto-circuito, o tempo de eliminação desse defeito, ou seja, a interrupção. Então vamos lá. A seção do condutor é igual a raiz quadrada do tempo de eliminação do defeito, meio segundo, vezes a corrente do curto-circuito, 4, é medida em Ka, né? 4, dividido por 0,34, raiz quadrada de log, do logaritmo, de 234 mais a temperatura de curto-circuito do cabo, como é um cabo XLPE ou RPE ou EPR, temperatura máxima de curto-circuito 250, tá aqui. 234 mais a temperatura admissível do cabo em regime normal, 90. Fazendo essa continha na calculadora, nós encontramos uma seção do condutor 19,9 milímetros quadrados. O que significa isso? Significa o seguinte, para essa corrente de curto-circuito de 4 kA, a seção do condutor para suportar esse curto-circuito em meio segundo seria de 19,9. Portanto, o cabo de 25 milímetros suporta perfeitamente essa corrente de curto-circuito. Então, veja bem que um cabo também deve suportar uma corrente de curto-circuito. E a sua seção é determinada por essa equação. Então, esse cabo está especificado corretamente, né? Se vocês forem brincar aí na casa de vocês, aumentando essa corrente, por exemplo, vocês colocarem 8 aqui, que é 8 Ka, né? A gente entra com essa equação aqui em Ka, vocês botarem 8, vocês vão encontrar qual a seção. Se essa corrente ultrapassar se essa seção ultrapassar 25 milímetros, significa que o cabo não vai suportar. Tá bom, pessoal? Então, é importante especificar o cabo pela seção, pela corrente, capacidade corrente, pela queda de tensão e também verificar se a seção consegue, desse condutor, suportar um nível de corrente de curto-circuito. Tá ok, pessoal? Então, essa é a equação. Essa equação é referenciada do livro do Mamed, de instalações elétricas, e também está na NBR 5410. Sempre fiquem ligados aqui, no nosso canal da Universidade da Elétrica.